Graça e paz a todos vocês. Vamos continuar o nosso estudo sobre a Semana da Criação e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre o segundo dia da criação. Vamos ver o que Deus quis nos mostrar através do relato que Ele nos mostra, desses detalhes que Ele nos mostra através da Bíblia sobre o que Ele realizou no segundo dia da criação. Por isso, eu gostaria de convidar você a ler comigo Gênesis capítulo 1, versículo de 6 a 8, que nos diz assim: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Deus aqui ele está mostrando para nós o que Ele realizou nesse dia da criação. Como eu disse no vídeo anterior, no momento da criação, no ato da criação, nós não vamos ver Deus usar a expressão haja água. Ele disse haja luz, Ele disse haja expansão seca e suja expansão seca. Ele vai dizer um monte de coisa, mas a água, nós não vemos essa expressão no ato da criação, haja água. Nós vimos lá que antes de Deus começar a relatar a criação do universo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que Deus de fato queria nos mostrar? Como eu disse no vídeo anterior, no meu entendimento, eu entendo que a água que nós bebemos, ela é uma criação de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Mas por que Deus, nas Escrituras, no Gênesis, quando Ele vai falar de toda a sua criação, Ele deixa transparecer, entre aspas, para a gente, que a água já existia no processo da criação, ou antes da criação. E é da água que vai surgir todas as coisas. É através da água que Ele vai criar todas as coisas. Então Ele deixa entender para nós, no texto bíblico, que a água é a fonte, a água é a origem de todas as coisas. Tudo vai surgir através dela. Por que Deus fez isso? Como eu disse no vídeo anterior, Deus não faz nada apenas por fazer. No meu entender, Deus quis nos revelar algo muito importante através de tudo isso. Nós, examinando esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que o que Deus fez no segundo dia da criação é que Ele disse o seguinte: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Então, o que Deus vai fazer? Existia a água, vamos imaginar assim, e o que Deus vai fazer? Ele vai fazer um firmamento no meio das águas. É como se Deus, então, das águas, Ele elevasse um pouco de água acima e deixasse um pouco de água abaixo. E Ele, então, vai criar entre as águas, no meio das águas, um firmamento. Esse firmamento, aqui, Ele vai criar o universo e toda a sua criação terrena. Então, nós vemos que Deus ele vai separar as águas, água em cima do firmamento e água debaixo do firmamento. Por que Deus vai fazer isso? Mas lembrando que Deus não vai dizer haja água, porque Ele quis nos mostrar algo muito importante através disso. Deus então, Ele fez separação e Ele fez o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, como Deus chamou esse firmamento aqui? Ele chamou esse firmamento de céu. Deus, ele vai chamar esse firmamento aqui de céu. Céus. Como que os judeus, eles viam esse firmamento aqui?
Os judeus, eles viam esse firmamento como se fosse uma redoma, algo sólido que segurava as águas de cima. Os judeus, eles tinham esse firmamento, essa ideia desse firmamento, desses céus que a Bíblia relata. Para eles, a ideia deles e o significado dessa palavra no hebraico, ela traz para nós uma ideia de algo que é sólido, algo sólido que sustenta as águas de cima. É como se fossem umas colunas que sustentassem as águas de cima. Então nós vemos que no segundo dia da criação, Deus cria, no meio das águas, Ele cria um firmamento, uma redoma, algo sólido. Esse algo que é sólido, céus, Ele então vai sustentar as águas de cima e vai ficar por baixo dele as águas de baixo. Deus então está aqui fazendo separação entre águas e águas. Assim como no primeiro dia da criação, Deus faz separação entre a luz e as trevas, e aquelas duas separações que Ele faz ali naquele dia, Ele está separando dois reinos, dois povos. Aqui também, Deus está fazendo a mesma coisa, porém utilizando outro elemento para nos mostrar outras coisas, nos revelar mais sobre o seu Filho, sobre Jesus Cristo. Então Deus ele separa as águas de cima do firmamento e as águas de baixo do firmamento. O firmamento ele vai chamar de céus. E como eu já disse, os judeus viam esse firmamento como uma redoma, algo que é sólido e que sustenta as águas que estão em cima do firmamento. Então, no segundo dia da criação, a partir daquele momento, nós passamos a ter água em cima do firmamento e águas debaixo do firmamento. E Deus, então, assim, foi isso que Ele criou no segundo dia. Isso foi o trabalho de Deus no segundo dia. Então, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele separou, Ele fez separação. As águas estavam aqui e Ele cria o firmamento e separa as águas, de maneira que tem água em cima do firmamento e água embaixo do firmamento. Essa expressão separar, ela significa fazer distinção ou distinguir uma da outra. Ou seja, o que Deus estava fazendo aqui nesse processo, nesse momento, Ele estava separando essa água desta água. Então, Ele está deixando bem claro para nós que as águas debaixo do firmamento é uma água e as águas de cima do firmamento outra água, separando as duas, distinguindo uma da outra. E por que Deus Ele vai fazer isso? Porque Deus Ele vai mostrar todas essas coisas. Entenda comigo algo que é muito importante a gente entender nesse momento aqui da criação. Nós já vimos em vários vídeos que eu já fiz sobre a centralidade de Cristo no universo, por exemplo, nós já vimos que Cristo é o centro e através do qual Deus vai construir todas as coisas e Deus vai criar todas as coisas. Por que Deus ele deixa transparecer para nós no texto bíblico de que a água ela não é criada, entre aspas, mas ela já existia e tudo vai ser criado a partir da água? Por que ele deixa transparecer isso para a gente? Porque nós vemos que essas águas, que tudo vai dar origem através dela, nós vemos que da mesma forma que a água e tudo vai surgir da água, é o texto em que Pedro vai nos falar, também Jesus vai dar origem a todas as coisas. Eu queria convidar você a ler comigo um texto de 2 Pedro capítulo 3, versículos 5 e 6, que nos diz assim: porque deliberadamente esquecem de que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água. E através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água.
Olha que interessante. Deus, ele deixa transparecer para nós como se a água já existisse e tudo que vai vir à existência vai ser criado através da água, pela palavra de Deus. Então, o verbo de Deus, a palavra de Deus, através dessa palavra, tudo vai vir à existência surgindo da água, daquela água que já existia, daquela água que já estava lá antes do processo da criação começar. E por que ele vai dizer isso? Duas coisas nesse texto me chamam muita atenção. Primeiro, é o processo em que Pedro está nos dizendo que todas as coisas, tudo que existe, vai existir através da água e pela água, pela palavra de Deus. Então entenda uma coisa, da mesma maneira em que as águas deu origem ao universo, e que foi através das águas que Deus, pela palavra dele, formou toda a criação terrena de Deus física, também é através de Jesus Cristo que todo o universo vai ser formado. É dele que Deus vai fazer não só a criação terrena, mas é através dele que Deus também vai fazer a sua criação espiritual, como eu tenho dito nos vídeos anteriores. Deus, então, ele vai utilizar essas águas para nos revelar Jesus, aquelas águas que estavam lá antes da criação. E quando ele vai separar essas águas e colocar água em cima do firmamento e água abaixo do firmamento, ele também está querendo separar, porque as águas em cima do firmamento apontam para Cristo e para o seu corpo, e as águas debaixo do firmamento, nós vamos ver que ela aponta para povos e nações, assim como está lá em Apocalipse, mas vamos ler esse texto logo adiante. O que eu queria mostrar para você é que Deus, quando ele faz essa separação, ele também, de certa forma, está separando dois povos. Ele está distinguindo águas de águas. Água em cima do firmamento, que representa Jesus e o corpo da igreja, que é o seu corpo, e águas debaixo do firmamento, que representa povos, línguas e nações. Então entenda uma coisa, que nesse texto de 2 Pedro capítulo 3, de 5 a 6, ele vai dizer assim: deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, e pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Olha que interessante. As águas trouxe a existência da humanidade, do universo. Através dela Deus criou todas as coisas. Mas também foi através das águas que o dilúvio aconteceu e que veio juízo de Deus sobre a terra e sobre as nações. Da mesma forma que as águas deu origem a essa criação terrena e que Deus, a partir da água, criou todas as coisas, também as águas trouxe juízo na época do dilúvio àquele povo. Da mesma maneira, Jesus é o meio pela qual Deus está criando e criou essa criação terrena, mas também ele virá e trará juízo sobre toda a terra. Então, essas coisas, no meu entendimento, não estão colocadas na Escritura por acaso. Isso não são apenas coincidências, mas Deus está querendo de fato nos revelar algo através disso aqui. E assim, Jesus deu origem a tudo e também trará juízo a todas as coisas. Ou seja, mais uma vez, eu quero reforçar isso. Da mesma forma em que as águas, através da água, Deus trouxe tudo à existência, mas é essa água também que veio o dilúvio e trouxe juízo sobre a terra, Jesus, ele também, através do qual Deus criou de fato o universo terreno. Nós vimos que Deus criou todas as coisas nas costas dele, ele é o meio pela qual Deus criou todas as coisas, e também está criando a sua criação espiritual. Mas assim como ele é o meio pelo qual Deus está criando a sua criação espiritual, já criou a sua criação terrena, esse também, Jesus, vai trazer juízo sobre toda a terra. E essas coisas, esses fatos, esses relatos, não são apenas coincidência. E eu gostaria que você refletisse muito a respeito disso.
No Evangelho de João, capítulo 1, verso de 1 a 3, o texto que nós já lemos em estudos anteriores, mas eu gostaria de ler ele de novo, que nos diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Cristo é o intermediário da criação. Assim como a água também, Deus deixou transparecer para nós, parecendo que a água é também o intermediário da criação. Através da água Deus vai criar todas as coisas. Bom, segundo o que o apóstolo Pedro nos acabou de dizer agora há pouco na sua carta. Então, eu quero que você entenda comigo que nesse dia da criação, nesse segundo dia da criação, Deus está querendo nos revelar mais sobre o seu Filho, porque Ele é o centro de todas as coisas. Olha o que diz o texto de Apocalipse, capítulo 17, verso 15, que diz assim: falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Geralmente, águas na Bíblia, quando se trata de profecias e essas coisas, ela representa povos, línguas e nações. Então, eu gostaria de dizer para você que eu entendo o segundo dia da criação dessa forma. Ainda no princípio existia água. E Deus então no segundo dia ele vai criar céus, firmamento no meio das águas, de maneira que Deus então agora tem água em cima do firmamento e água embaixo do firmamento. A água de cima do firmamento aponta para Jesus e o seu povo. E nós vamos ler alguns textos aqui que vai falar um pouco a respeito disso. E a água debaixo do firmamento representa povos e nações. Então, nós estamos vendo Deus fazer essa separação no segundo dia da criação. Deus está falando também de coisas espirituais, apontando para Jesus e o seu povo e o corpo dele, que é a igreja. Certa vez, quando Jesus estava conversando com uma mulher samaritana, ele encontrou com ela num poço próximo de uma cidade chamada Sicar. E ele então encontra-se com ela. E ele começa um diálogo com aquela mulher. E ele começa a conversar com aquela mulher a respeito de algumas coisas. E Jesus então, ele quer mostrar para aquela mulher algo muito importante. Em João capítulo 4, versos de 10 a 14, vai estar escrito assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos, o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que Jesus estava querendo mostrar para nós através dessa palavra com a mulher samaritana? O que ele mostra através disso tudo? O que ele quis dizer com isso? Nós já vimos que Deus aqui, ele está usando essas águas de cima para falar de Jesus. Então Jesus ali, ele é a água da vida. Ele é a água viva, a água da vida que ele estava oferecendo para aquela mulher. Ele estava convidando aquela mulher a beber dele. Então, imagina comigo que essas águas de cima do firmamento, representando Jesus, Deus está mostrando que um dia essa água
ela viria do céu, viria do alto, e ela então misturaria e viria até o povos, línguas e nações, e todo aquele que bebesse dessa água, através do Espírito Santo, todo aquele que fizesse, cresce nessa água e bebesse dela, e isso era o que Jesus estava dizendo para a mulher samaritana, toda essa pessoa, esse povos, línguas e nações, todo ser humano que pertencia a isso, e que bebesse desta água, essa pessoa faria nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que Deus, Ele está mostrando que essas águas de cima era Cristo, é a água da vida, a água que deu origem a todas as coisas. Mas essas águas de baixo, povos, línguas e nações, e ele então veio, essa água veio, a água de cima desceu até aqui, até o povos, línguas e nações, ou até as águas de baixo do firmamento. E ele vem com o propósito de purificar essas águas, porque essas águas se tornaram impuras, imundas. Então, todo aquele que beber dessa água e que crer nessa água, torna nessa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, agora, pessoas que antes pertenciam a esses povos, línguas e nações, ou que pertenciam a essas águas debaixo do firmamento, agora também faz parte dessas águas que estão em cima do firmamento. Essa é a maneira como eu tenho entendido essas coisas. E Deus, eu não acredito que Ele tenha mostrado essas coisas apenas por mostrar. Esses detalhes da criação, Ele quer nos acrescentar algo, Ele quer nos mostrar algo especial através de tudo isso. Jesus é a água da vida. Um outro texto que nos mostra isso, que comprova isso, é João capítulo 7, verso 37 e 39, que nos diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então olha o que Jesus está dizendo. Quem tem sede, aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Ou seja, eu sou a água. Eu sou a água que deu origem a todas as coisas. Eu sou a água também que vou trazer juízo sobre todas as coisas do mundo. Mas eu estou, a água de cima, eu vim, eu desci, e eu vim oferecer essa água de cima, do firmamento, para vocês beber, aqueles que têm sede. Jesus disse para a mulher samaritana: se vocês beber dessa água do poço, essa água natural, vocês vão voltar a ter sede. Mas se vocês beber da água que eu lhe der, nunca mais tornarão a ter sede. Muito pelo contrário, essa água que eu lhe der vai fazer em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, quando nós bebemos dessa água, nós também nos tornamos parte dessa água, porque nós nos tornamos corpo de Cristo, e por causa disso, nós pertencemos então às águas de cima do firmamento. E é muito interessante, gente, a gente pensar a respeito disso. Eu fico imaginando como Deus criou sua criação, enquanto tudo é muito perfeito. Observa que sem as águas de cima, o mundo não existe. Se parar de chover agora, nesse momento, se Deus decidir que não vai chover mais sobre a terra, as águas que estão debaixo do firmamento, e agora eu estou falando de água natural mesmo, e a criação de Deus natural, as fontes de água aqui da terra, que estão abaixo do firmamento, se secam. De maneira que se as águas de cima, a chuva, não vier sobre a terra,
todas essas águas debaixo do firmamento, toda a criação de Deus, ela deixa de existir. O que sustenta toda a criação de Deus são as águas de cima do firmamento. Ela que vem e rega toda a terra, e sem ela não tem como manter as fontes das águas que estão debaixo do firmamento, de maneira que essa água é quem sustenta todas as coisas. Assim como Jesus é aquele que sustenta a nossa vida, até mesmo aqueles que não creem nele. Mas essa vida terrena é ele que sustenta, como eu já disse em outros vídeos a respeito disso. Então, a criação de Deus ela é muito perfeita. Jesus, quando usou parábolas, quando falou a respeito de parábolas do reino dos céus, ele usou parábolas relacionadas com coisas terrenas, porque ele vai usar essas coisas terrenas para nos falar de realidades espirituais, para nos falar dessas coisas espirituais. Mas existe um texto no Evangelho de João, onde Nicodemos vai até Jesus à noite e faz para Jesus uma pergunta, e Jesus vai dizer algo para Nicodemos, que antes de eu entender esse assunto, eu não conseguia compreender muito bem isso. E no meu entendimento, hoje eu tenho uma compreensão do que de fato Jesus quis dizer para Nicodemos naquele dia. João capítulo 3, verso 5 nos fala assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos disse para Jesus: Senhor, eu sei que tu veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus vai dizer para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo, Nicodemos, porque quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E Nicodemos questiona Jesus dizendo: como pode um homem velho como eu nascer uma segunda vez? Porventura eu posso voltar no ventre de minha mãe e nascer de novo? E Jesus está dizendo assim: não, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus quis dizer para Nicodemos desse nascer da água e do Espírito? Lembra que antes do processo da criação, lá no ato da criação, no início da criação, antes de Deus começar a relatar todas as coisas da criação, o que estava pairando sobre as águas? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Observa comigo algo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ou seja, o Espírito de Deus se movendo sobre as águas e Deus trabalhando através do Espírito, através da água e dando forma à criação. Agora, Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que Jesus está nos convidando, no meu entendimento, a pensar é refletir no ato da criação, onde o Espírito e a água também estavam presentes. E que Deus vai dizer: surja a expansão seca do meio das águas. E aí então acontece, o mundo veio a existir, a terra seca veio a existir, mas surgiu de dentro da água, através da ação do Espírito, e de maneira que Deus vai criando todas as coisas, porque o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas, e as águas então veio dando vida a todas as coisas. De maneira que essas mesmas duas coisas, Espírito e água, estavam no ato da criação. E nós sabemos que no momento da nossa conversão, quando nós cremos em Cristo, quando nós bebemos dessa água, quando nós confessamos Ele como nosso Senhor, quem trabalha em nós é o Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós cremos nessa água e bebemos dessa água que vem de cima, o Espírito passa a habitar em nós e faz em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas o que de fato
Jesus estava mostrando ali para Nicodemos. Ele estava dizendo: é necessário nascer de novo, porque lá, naquele ato da criação, Deus estava criando algo terreno. Mas essa criação terrena de Deus se corrompeu. A nossa carne se corrompeu. Portanto, quem é nascido da carne é carne, mas é necessário nascer do Espírito. Nascer do Espírito e da água. Mas não a água natural. Nascer do Espírito e da água, mas nascer de Jesus. Jesus é a água da vida. E o Espírito passa a habitar em nós. É isso que ele está dizendo. A partir desse momento, então, nós nos tornamos nova criatura. Nós nos tornamos uma nova criação de Deus. Uma nova criação de Deus. Eu nunca entendia com relação a... Tinha um pouco de dificuldade de entender o porquê, de fato, a razão do batismo. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção comigo num ato do batismo. Olha que interessante. Quando a gente vai batizar alguém, ali quando a gente mergulha a pessoa na água e a água cobre o corpo da pessoa todinho, você imagina então água lá no início da criação. Então existe água. E quando a gente traz aquela pessoa de volta, é como se Deus estivesse dizendo: haja expansão seca, surja a expansão seca das águas. Assim como Pedro disse, das águas está surgindo, mas é claro que não é dessa água natural que ele está falando. Ele está falando de Jesus. Mas o batismo é um símbolo. Eu não nasço da água e do Espírito quando eu mergulho na água. Isso é um processo que acontece antes. Eu nasço da água e do Espírito quando eu creio em Jesus e confesso Ele como meu Salvador, através de um trabalhar do Espírito no meu coração, me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas então eu tenho que me batizar, eu vou me batizar para mostrar essa simbologia de que assim como Deus criou o universo terreno, natural, físico, através de água, Ele agora então está mostrando simbolicamente, através daquela água, que eu também nasci de novo, nasci espiritualmente, nasci da água espiritual, cuja essa água terrena, ela é uma sombra, aponta para Ele, aponta para Cristo. É assim que eu consigo enxergar essas coisas, e eu não sei você, mas o meu coração se enche de alegria quando eu reflito e penso nessas coisas, porque para mim faz muito sentido isso, e eu fico maravilhado com a palavra de Deus. A minha fé se torna edificada na presença de Deus quando eu compreendo essa criação perfeita de Deus, que sempre está nos apontando realidades espirituais. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Aquele que está em Cristo, na água de cima do firmamento, é o quê? Nova criatura. Por que nova criatura? As coisas antigas passaram. O que é as coisas antigas? Nova criatura é porque eu nasci espiritualmente. Eu sou uma nova criatura. A velha criatura é aquela criatura que é só apenas na carne, que teve apenas um nascimento, o primeiro nascimento na carne, mas que não passou pelo processo do nascimento espiritual através do Espírito e da água, que é Cristo. Então, quando eu nasço de novo, como Jesus disse para Nicodemos, quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, porque agora eu fui criado por Cristo espiritualmente. Eu não faço parte mais apenas de uma criação terrena, mas eu faço parte mais da criação espiritual de Deus, que Ele está trabalhando nela. E Ele está trabalhando nesse processo de criação ainda. Quero dizer para você que a semana da criação de Deus ainda não acabou. Deus está trabalhando ainda. Nós vamos entender isso mais tarde. Mas até então, no primeiro momento, até aqui, eu gostaria que você pensasse comigo a respeito disso aqui. Eu queria ler com você o último texto, Apocalipse capítulo 21, de 1 a 6, que nos diz assim:
de 1 a 6, que nos diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito, tudo está pronto. Ou seja, tudo está concluído, mas isso se dará na volta de Cristo. Isso significa que não está tudo pronto ainda, que Deus ainda está trabalhando. Mas quando Cristo retornar nas nuvens, quando Cristo arrebatar o seu povo, aí então tudo vai estar pronto, tudo vai estar feito, tudo vai estar terminado. Então ele diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele vai dizer: A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Quem é essa água da vida? Quem é essa fonte da água da vida? Jesus Cristo. Ele é a fonte da água da vida. Jesus é a fonte da água da vida. Então, essa água por cima do firmamento é Cristo e seu povo. Essa é a fonte. E quando eu creio nele, eu faço em mim, cria em mim uma fonte a jorrar para a vida eterna. Para a vida eterna. Certa vez, em uma das cartas do apóstolo Paulo, se eu não me engano, Coríntios, ele vai dizer que no deserto havia uma rocha que acompanhava Israel. E daquela rocha saía água para o povo beber. E Paulo vai dizer que aquela rocha era Cristo. Aquela rocha que dava água para o povo beber. Ele era a rocha, ele era a água que sustentava e que matava a sede daquelas pessoas. Aquilo era sombra de Cristo. E eu estou falando tudo isso para você entender que Deus não faz nada apenas por fazer. A Bíblia e o próprio Jesus não chamaria ele de água se Deus não tivesse falado nada a respeito disso. Por que Jesus é chamado de luz, como nós vimos no estudo anterior? Por que Jesus ele diz que ele é a água da vida? Porque Deus ele vai criar essas coisas terrenas para apontar para Jesus. Ele vai criar essas coisas terrenas para nos mostrar essas realidades espirituais. Então, eu gostaria de dizer para você que esse texto que nós lemos aqui de Apocalipse fala de uma cidade, de um momento quando o Senhor Jesus vai retornar e vai voltar. E olha que interessante, a Bíblia diz que quando no dilúvio, aconteceu o dilúvio, abriu as comportas do céu, se abriram. Olha que interessante, as comportas do céu se abriram. Então imagina comigo que as comportas do céu se abriram no dilúvio. Sabe o que isso significa? Isso significa que quando o dilúvio aconteceu, é como se o céu se rasgasse. Então, as águas de cima do firmamento descessem sobre a terra e trouxessem então juízo sobre a terra. Quando acontece uma tromba d'água, que os outros falam, né? Eu nunca assisti uma, mas é como se rasgasse tudo isso, descesse água e inundasse a terra. Da mesma forma em que na época do dilúvio, os céus abriu as comportas dos céus e essas águas desceram e trouxe juízo sobre a terra. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus voltar, o céu vai se abrir e vai se enrolar como um pergaminho. Ou seja, esse redondo, esse firmamento, ele se enrola como um pergaminho, ele se abre as comportas do céu e Cristo então vem trazer juízo sobre toda a terra e vai estar fazendo parte da cidade dele, da morada dele, todo aquele que bebeu dessa água e que fez parte
desta água acima do firmamento. Então, no segundo dia da criação, Deus, Ele vai separar as águas, água em cima do firmamento representando Cristo e o seu povo, água debaixo do firmamento representando povos, línguas e nações. Mas um dia Ele enviar essa água de cima, que é Cristo, para vir no meio dessas águas que se tornou impuras, e todo aquele que cresce nele fazia nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus é essa água. Quem tem sede, venha e beba, e eu darei de graça da fonte da água da vida, a água que dá vida. E essa água é Jesus Cristo. Essa água é Cristo. E eu gostaria de convidar você mais uma vez no final desse estudo aqui, desse segundo dia da criação. Você que está me ouvindo, beba dessa água. Você que tem sede, vai até Cristo e beba dessa água, para que em você se torne uma fonte a jorrar para a vida eterna. Creia em Jesus. Receba Jesus para que você possa fazer parte dessas águas acima do firmamento. Porque um dia, eu garanto para você, e digo para você que esse dia não está longe, as comportas do céu vão se abrir. E Jesus Cristo, a água da vida eterna, vai descer e vai trazer juízo sobre todos os povos, línguas e nações. Eu convido você a fazer um compromisso com Deus, e que Deus possa abençoar a sua vida e te ajudar você a compreender essas coisas. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus complete no seu coração talvez aquilo que eu não consegui explicar aqui. Que Deus abençoe a sua vida.